Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. A Imparável desta semana vem com uma lição muito bonita. Ela vem falar sobre a realização do seu sonho, claro, mas além disso, ela vem nos mostrar a importância de acreditar no poder transformador da educação. Nascida em Taguatinga, cidade satélite do Distrito Federal, ela teve de se mudar para o interior do Goiás, ainda pequena, com a família e por lá ficou até seus 12 anos de idade. O pai era pedreiro e a mãe complementava a renda de casa bordando panos de prato aos fins de semana. Passados alguns anos, seus pais se separaram e ela retornou ao DF com a mãe, sendo ela e sua mãe a maior, sendo a mãe dela a sua maior referência. A nossa Imparável sempre se dedicou aos estudos, especialmente ao português. E foi aí que ela enxergou uma verdadeira paixão. Sendo a segunda pessoa da família a cursar o ensino superior, ela logo se graduou e já tratou de atuar na área, com a certeza de que só a educação poderia levá-la a lugares inalcançáveis. Ela aceitou o convite de uma amiga para conhecer o nosso Grandicas em 2018 e se tornou, então, a aluna do GRAM. Em 2022, ela foi aprovada em 4 concursos, mas antes disso, teve muita luta, teve muita batalha, teve uma reprovação bastante dolorosa e ela vai compartilhar um pouco dessa trajetória aqui conosco. Estamos hoje com a Camila Oliveira. Camila, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui Obrigada. conosco hoje. Obrigada. Oi, tudo bem? Antes de começarmos aqui a nossa conversa, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Camila, antes de se tornar professora, você já tinha uma vontade muito grande de atuar na área. De onde que veio essa inspiração, né? Em algum momento você se arrependeu dessa decisão? Eu sempre tive como referências pessoas da minha família, duas tias, né, minhas que eram professoras. E eu me espelhava muito, vendo a história delas e pensando que um dia eu também gostaria de ser professora. E assim que eu saí do ensino médio, já fiz o exame nacional, né, o Enem, e consegui uma bolsa para pedagogia. E vendo o dia a dia de um pedagogo fazendo a faculdade, eu percebi que não era muito bem o que eu queria dar aula para crianças. Então, eu troquei no outro ano, fiz o Enem novamente e passei para o curso de letras português. Foi onde eu me encontrei. E aí eu cursei a minha faculdade, depois pós-graduação em revisão de texto e fui me aprofundando nessa área, tendo como referência pessoas da minha família que amavam a educação. E eu já pensei em desistir da área, porque professor tem uma rotina muito puxada, tem uma rotina exaustiva até. Nós que somos professores de português, corrigimos muita redação em casa, então isso chegou a me abater um pouco, porque eu vivia integralmente para dar aula, mas eu sempre amei dar aula e nunca pensei em realmente vou largar. Já pensei em desistir, mas no outro dia eu já estava bem, falava, vou continuar minha trajetória, vou continuar focada em ser a melhor professora que eu posso ser. Como é que a sua família, seu pai, sua mãe, enxergaram essa decisão? Meu pai, ele era separado da minha mãe, então nós não tínhamos tanto contato assim, ele não influenciava nessa parte mesmo dos meus estudos. Minha mãe me deu apoio, né, para que eu continuasse ali estudando, sempre mudar a minha trajetória e a trajetória da minha família através dos estudos. Então foi foi uma surpresa, assim, porque muitas outras pessoas da minha família pensavam que eu ia seguir outra área, né, sempre acharam que eu tinha possibilidade, assim, de fazer qualquer a família, né, sempre acha que a gente é referência, assim. Então eu cursei letras, sabendo que era isso que eu realmente gostava de fazer, que a área da educação em geral seria muito importante para mim. Quando apareceram e como os concursos públicos?
Eu saí da faculdade e comecei a trabalhar em reforço pedagógico. Minha vida foi sempre, após a faculdade, né, voltada ali para trabalho. E esse trabalho era sempre em empresas privadas. E aí um dia uma amiga minha muito especial, a Natane, falou: "Camila, vai ter um aulão do GRAN". E assim, eu não sabia o que era mundo de concurso, eu não tinha essa referência, assim. Eu saí da faculdade para empresa privada e meu mundo estava fechado ali. Eu não estava pensando em outras possibilidades, eu confesso. E aí ela falou: a gente tem que ir. Vai ser o dia todo. Aí eu, o dia todo, ela e vai ter um contrato, vai ter o contrato temporário da Secretaria de Educação. Você vai sair de empresa privada e você vai ser uma professora temporária e depois um efetivo. Aquele ânimo dela me pegou que eu topei passar um dia inteiro em uma sala de aula pensando, meu Deus, como que será isso? Nunca fui. Cheguei lá. Eu fiquei encantada. Era uma aula, não me esqueço, uma aula da professora Fabiana Lagar. E ela falava de uma forma tão linda de conhecimentos pedagógicos, de como ia cair na prova, e esse Grandicas mudou a minha visão, porque eu passei o dia todo ali imersa naquele conteúdo, e a professora Fabiana falava assim, ó, vai cair desse jeito na prova. Era quadro de giz ainda, né? Aquele quadro negro, e e aí ela foi falando, e eu me inscrevi para esse concurso, para esse processo seletivo. Na verdade, é um processo seletivo. E eu fiquei em 10º lugar. E aí a minha vida, a Natane falou, Camila, eu não falei que esse aulão ia mudar a nossa vida, ela também passou. Hoje ela é efetiva também na Secretaria de Educação do DF e está estudando para outros concursos, então foi uma referência assim de saia desse universo só de empresa privada que você não está pensando em outras possibilidades e vem para o serviço público. E depois disso, eu nunca mais parei de estudar com o GRAN. E aí eu fiz 4 contratos temporários na Secretaria de Educação. Na, na empresa privada, eu ganhava muito, muito, muito menos, tipo, 3 vezes menos que eu ganhava na Secretaria de Educação como professora temporária. Então, fiquei em 10º lugar essa primeira vez que foi assim. Eu tinha acabado de sair da faculdade, mas tudo que foi colocado lá nesse Grandicas caiu na prova. Eu fazia a prova e lembrava da professora Fabiana Lagar. Vai cair desse jeito na prova. E realmente, eu me saí muito bem, saí em 10º lugar. Depois fiz outros contratos, valem por 2 anos, o contrato temporário da Secretaria de Educação. E eu fiquei por 8 anos. O meu último ainda está vigente agora, em 2023. Eu fiquei em 4º lugar na minha região como professora temporária, mas eu não estou mais, porque agora, graças a Deus, eu sou uma servidora pública, mas até entrar como servidora pública na UNB, eu continuava fazendo contrato temporário e passando em boas colocações. Então, assim, saí da empresa privada para o serviço público, primeiramente temporário, e hoje servidora federal, graças a Deus. Você teve uma reprovação doída em 2017, né, na Secretaria de Educação DF. Como é que foi esse momento? Sim, em 2017, eu já imersa nesse mundo de concursos, achava realmente que eu estava muito preparada. Inclusive, eu fiz o temporário nesse mesmo ano e eu fiquei em 5º lugar. E no efetivo eu reprovei. Hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu percebo que eu não consegui estudar da maneira que eu deveria mesmo. Na época, eu não fazia tantas questões como eu gostaria. Estudava só no cursinho e depois não estudava em casa. E eu tive muitos traumas em 2017. Não é uma justificativa, mas eu creio que o psicológico me abalou bastante. Eu perdi o meu pai para um câncer de pulmão. Então, eu lembro de estar assistindo a aula no cursinho e muito preocupada com ele, saía das aulas para fazer ligação, falar com ele, ver como ele estava, e infelizmente
ele veio a falecer e isso me abalou muito, né, o meu pai. E quando eu fiz a prova, eu já estava muito desestabilizada. E eu cheguei lá, era um tema de redação, apesar de ser professora de redação, hoje eu sei que não adianta só técnica, você precisa estar muito atualizado. E era um tema sobre a morte de Fidel Castro e a relação dos Estados Unidos e Cuba. Uma prova para professor de uma banca muito temida chamada Sebrasp, que eu olhei assim, eu falei, eu realmente não dou conta disso aqui. Então, eu reprovei, continuei no temporário, né? Porque eu fui bem colocada no temporário, mas foi uma reprovação que me doeu muito. E em 2018, eu levantei e falei: reprovei, mas eu vou recomeçar. E eu vou recomeçar com muito afinco. E a galera falava assim: Camila, você acabou de reprovar, vai ter concurso só daqui a uns 4, 5 anos. 4 anos, normalmente, é a Secretaria de Educação, né? E eu falei: o tempo vai passar de qualquer forma. Se eu estudar ou se eu não estudar, os 4 anos vão passar. Então, eu comecei imediatamente após a reprovação a estudar. E aí já tinha assinatura no GRAM, decidi estudar em casa, fazer os meus próprios horários, usar todo o gerenciamento que eu conseguia na assinatura ilimitada, que me dava essa possibilidade de estudar nos meus horários e continuar trabalhando. Então, a reprovação, ela fez com que eu visse que eu precisava de mais, que eu precisava me organizar, que eu precisava estudar e que o Sebrasp não iria me derrubar daqui a 4 anos, né? E realmente, em 2022, a primeira prova que eu fiz foi do Sebrasp e graças a Deus eu me saí vitoriosa. Então, a reprovação foi um ímpeto. Em nenhum momento eu pensei assim, reprovei, daqui a 4 anos eu volto a estudar. Não, eu vou começar agora. E realmente foi muito recompensador. Qual que era a sua maior motivação para estudar? Além do contra-cheque, como já dizem, né? A minha maior motivação para estudar sempre foi ter uma estabilidade, uma vida mais tranquila. E enquanto eu estava estudando, eu continuava trabalhando, eu comecei a trabalhar em 2 escolas particulares, né, durante o dia e trabalhava à noite no contrato temporário da Secretaria de Educação. E todos os dias eu dava o meu melhor, mas eu pensava assim, eu poderia estar fazendo muito mais, eu poderia não ter que trabalhar em 3 lugares para poder ter uma renda melhor, eu não precisaria estar aqui morrendo de trabalhar para poder, no futuro, comprar um apartamento, um carro. E eu pensava, só através dos estudos eu vou conseguir. Porque a minha família é uma família de gente de classe baixa, né? Todas as pessoas que mudaram de vida na minha família, assim, em relação ao econômico, foram pessoas que investiram nos estudos, que se aplicaram, que conseguiram ter uma visão, né, de concursos também, porque agora já existem outros da minha família que estão fazendo nível superior, que estão estudando para concurso. Então, a minha motivação sempre foi: eu preciso de uma vida estável, onde eu não tenha que trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo para poder sustentar a minha casa, para poder viajar. Então, a minha motivação era essa: ter uma vida estável. E quando você compara com a sua infância, é bem diferente, né? Seu pai era pedreiro, sua mãe complementava a renda, vendendo ali bordados. Como é que era a sua vida, na sua infância, assim? E acho que isso também foi um ponto aí que te fez buscar uma estabilidade maior na sua vida, né? Sim, a minha infância foi no Goiás, numa cidade chamada Girassol. A minha família, como eu disse, era uma família pobre. O meu pai era pedreiro, a minha mãe era
empregada doméstica e depois passou a vender panos de prato para sustentar. Eu e meu irmão somos dois. E ela sempre me incentivou a estudar. Sempre foi um incentivo de eu quero uma vida melhor para você, eu quero que você estude, eu estou passando por isso aqui, mas você não vai passar. Eu tenho muito a lembrança disso, de incentivo para que eu estudasse, para que eu fosse uma mulher independente, para que eu fosse uma mulher que tivesse, como eu posso dizer, estudos mesmo, né? Que eu tivesse condição de ser uma mulher independente, estudada, como diz minha mãe, estudada e no futuro concursada. Naquela época não falava, ela não falava concursada, nos anos 90, mas depois que as minhas tias, né, eram servidoras lá no Goiás, aí ela, olha, você tem que estudar para você ser igual a sua tia, trabalhar, ser uma mulher independente, foi isso. Uma infância muito conturbada em alguns aspectos, né? Na minha família tivemos casos de pessoas com alcoolismo, o meu pai também. Então, assim, apesar de tudo, apesar de ter que sair do Goiás para estudar, quando eu fiz 11 anos, nós tivemos que nos mudar. E aí a primeira coisa que a minha mãe já fez vou procurar uma boa escola para você estudar. Eu sempre estudei em escola pública, e a escola pública que eu estudei todo o meu ensino fundamental, inclusive é a escola que passa lá na gravação do GRAM. Eu voltei como professora para essa mesma escola. E assim, a minha vida, eu olho, né, como foi a minha infância, como foi a minha mudança para cá, como foi o meu estudo no ensino fundamental e médio, e a minha retomada e a minha volta para essa escola foi assim muito gratificante. Como é que foi a sensação quando você viu o seu nome no Diário Oficial? Primeiro nomeada, acho que por temporário, e depois já nomeada para servidora pública federal efetiva aí na UNB. Como é que foram essas duas sensações? Posso chorar? Só de só de ouvir, só de ouvir falar como foi a sensação e relembrar como realmente foi. Gabriel, você não tem noção o tanto que eu fiquei surpresa, primeiramente. Nos temporários, eu já via meu nome lá na lista, porque eu fiz 4 contratos, sempre estava focado estudando, mas eu nunca tinha visto o meu nome numa lista de nomeação mesmo, como servidora efetiva. E eu lembro que eu estava na sala de aula, eu estava dando aula, estava dando aula aqui para as minhas alunas à noite, eu tenho uma mentoria para professores, né? E ela falou, Camila, já saiu o resultado da FUB. É porque assim, eu não ia fazer o concurso da FUB, porque eu pensei, eu vou enfrentar o Sebrasp num cargo que nem é, porque o meu foco é da Secretaria de Educação. Eu vou enfrentar o Sebrasp, eu vou reprovar, então eu me sabotei, mas no fim eu fiz a prova. E aí ela saiu o resultado da FUB, mas eu jamais imaginava que eu iria passar. Eu fiz as minhas contas, sou ruim de conta. Nas minhas contas eu tinha acertado 70 questões líquidas. Já estava bom, eu deixei para lá. Eu nunca mais olhei, já focada já na secretaria. Aí ela saiu o resultado e tenho uma Camila. Já tinha 3 dias que o concurso já tinha sido homologado, estava faltando só parte lá das entrevistas. Que tá, depois da aula eu passo lá para ver. Quando eu abri, Camila Oliveira Sobrinho da Silva, eu não acreditei. Eu comecei a chorar, eu me tremia, eu chorava tanto, eu não acreditei, porque foram muitos anos, ai meu Deus, foram muitos anos focada nisso. E ver o meu nome foi como se tudo aquilo que eu tivesse passado, todas aquelas horas, todas aquelas aulas tivessem saído assim das minhas costas, sabe? E eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso da UNB, no cargo de técnico em assuntos educacionais.
E a minha vida mudou. Então, a sensação foi maravilhosa e eu recomendo, viu? Recomendo que todo mundo experimente essa sensação. Todo mundo que está nessa luta aí, nessa batalha para entrar no serviço público, para ser um servidor, essa sensação é indescritível. Camila, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje e talvez está desmotivado, talvez está com dúvida se vai conseguir, bateu ali numa parede, não está conseguindo avançar? Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? Até usou a São camisa aí. Até usei. São vários conselhos, mas eu vou tentar resumir. O primeiro é: a reprovação, ela dói e ela vai doer mesmo. Se você acabou de reprovar e está sem força para voltar, pense que o tempo vai passar se você estudar ou se você não estudar. Então, não espere edital. Vá lá, faça a sua assinatura e comece a estudar com as suas forças, com a sua motivação diária. Faça as aulas das salas particulares do GRAM. Era uma motivação para mim, porque no começo eu pensava, como eu vou me organizar? E aí eu entrava, já em 2021, eu entrava e tinha uma professora falando de gerenciamento de estudos, outra professora falando de lei seca. Então, eu comecei a gerenciar o meu próprio estudo e vi que era possível sim, que eu não precisava de um edital apertando minha garganta para eu começar a estudar, que eu poderia estudar sozinha, né? E foi isso que eu fiz. Então, esse é o primeiro conselho. E faça questões, porque no dia da prova você vai enfrentar questões. Então, estude, revise, faça seu próprio material. Não deixe a desmotivação te pegar por mais de um dia, porque tem dia que a gente vai estar desanimado mesmo. Não adianta pintar uma motivação 100% do tempo, porque isso não existe. Mas desmotive um dia e descanse e pense: amanhã eu vou recomeçar. Faça muitas questões. Eu usei o aplicativo do Gran Questões, que era o meu xodó, assim, inclusive quando eu abria, passou lá na entrevista, falou assim, olá, cansada, porque eu já estava muito cansada, e eu vou abrir e vou fazer questões. Eu fiz 26 mil questões até a minha primeira aprovação. Então, não desmotive, faça questões, não espere edital e saiba, a aprovação chega para quem não desiste. Vai dar vontade de desistir, mas você não pode desistir. Recomece todo dia e eu digo para você, vai dar certo e é indescritível, como eu já disse, a sensação de você saber que foi o seu esforço, a sua organização nos estudos que fez você chegar até lá. Camila, muito obrigado por compartilhar a sua história. Parabéns pela jornada aí tão bonita que você está traçando. Ainda tem muita coisa boa por vir e por ter confiado no Grande de alguma forma para ajudar você. Muito obrigado. De todas as formas, eu que agradeço. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.